Mistérios ocultos e revelações impressionantes. O primeiro sinal do fim. Você já se perguntou se tudo o que vivemos, cada detalhe, cada experiência, cada dor e cada vitória, pode estar conectado a sinais que foram escritos muito antes de nascermos? E mais, será que estamos vivendo em uma época em que esses sinais estão se revelando diante de nós, mas a maioria prefere não enxergar? Fique comigo até o fim deste vídeo, porque você vai descobrir o primeiro de 5 sinais ocultos sobre o fim, e o segredo da alma que nunca te contaram. Se você acredita que a alma guarda segredos e que a verdade precisa ser revelada, já se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque este é apenas o começo de uma jornada que vai mudar a forma como você enxerga a vida e o que vem depois dela. O mistério do tempo e da alma. Imagine acordar um dia com a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mas não conseguir explicar o que é. A humanidade inteira, em diferentes épocas, já sentiu isso. Profetas, filósofos e cientistas tentaram decifrar os mistérios da existência, mas existe um segredo que nunca foi revelado completamente. A alma carrega sinais do início e do fim. E se eu te dissesse que existe um padrão escondido no tempo, que se repete, e que agora pode estar se cumprindo diante dos nossos olhos? Mas calma! Antes de chegar ao primeiro sinal, precisamos entender por que a alma é a chave de tudo. A alma como registro oculto. Pense na sua vida agora. Lembra-se do seu primeiro dia de escola? Da primeira vez que sentiu medo de verdade? Ou daquele momento em que, mesmo sem explicação, você sabia o que ia acontecer? Esses fragmentos de memória não são apenas experiências, eles podem ser marcas da alma. A ciência espiritual afirma que a alma é como um livro vivo, que atravessa gerações, guardando tudo o que já aconteceu. E alguns pesquisadores ousaram ir mais fundo. Ian Stevenson, por exemplo, dedicou décadas a investigar memórias de vidas passadas e cicatrizes que nasciam exatamente nos lugares de ferimentos fatais de vidas anteriores. Coincidência? Ou uma prova de que a alma não esquece nada? Agora, conecte essa ideia com o que chamamos de sinais do fim. Se a alma guarda tudo, será que ela também pode pressentir o que está por vir? O segredo dos antigos. Feche os olhos por um segundo e imagine estar em uma civilização antiga. Povos como os maias, os egípcios e até filósofos gregos deixaram mensagens codificadas sobre o destino da humanidade. Você sabia que em muitos desses registros a palavra fim nunca significava destruição total, mas transição? Será que o fim que tanto tememos não é o fim do mundo físico, mas o fim de uma era da consciência? Os egípcios acreditavam que o coração era pesado contra a pena da verdade. Os hindus falavam sobre o ciclo do Sansara, o eterno nascer e renascer. E os maias deixaram previsões que ainda hoje geram debates. O que todos têm em comum? Um mesmo aviso: um ciclo iria se encerrar, e a alma humana precisaria estar desperta para reconhecer os sinais. O primeiro sinal: o despertar coletivo. Chegamos ao primeiro sinal. E talvez você já o esteja vivendo sem perceber: o despertar coletivo. Milhões de pessoas em todo o mundo relatam experiências de quase morte, lembranças de vidas passadas ou sonhos tão vívidos que parecem mensagens. A ciência tradicional não consegue explicar tudo isso, mas os registros crescem a cada ano. E se todos esses relatos não forem casos isolados, mas parte de um mesmo fenômeno? Esse despertar é como se a alma estivesse gritando: acorde, algo maior está acontecendo. E aqui está a revelação. Nunca na história tantas pessoas, em diferentes culturas, falaram sobre os mesmos sinais: sensação de déjà vu, sincronicidades, visões em sonhos e até premonições que depois se cumprem. O que os cientistas não querem discutir. A parte mais intrigante é que, mesmo diante de milhares de testemunhos, a ciência evita tocar no assunto. Mas você sabia que universidades como a da Virgínia têm bancos de dados com mais de 2.500 casos de reencarnação investigados? Por que será que essas descobertas nunca chegam ao grande público? Imagine estar lendo um livro e descobrir que as páginas finais foram arrancadas. É assim que o mundo espiritual é tratado. Mas agora, aos poucos, essas páginas estão sendo reveladas. E se esse for o verdadeiro sinal? A revelação daquilo que estava escondido, vindo à tona em um momento crítico da humanidade. O encontro entre ciência e espiritualidade.
Esse é um dos pontos mais emocionantes, quando ciência e espiritualidade começam a se aproximar. Pesquisadores relatam que não conseguem mais ignorar os dados. As coincidências são grandes demais. É como se estivéssemos chegando a um ponto de virada. O que você faria se um cientista renomado dissesse que a alma existe e que ela guarda segredos sobre o passado e o futuro? Você acreditaria ou duvidaria? A fronteira entre o que sempre foi negado e o que agora está sendo revelado. Agora pense, se estamos vivendo o primeiro sinal do fim, o que isso significa para sua vida hoje? Você está pronto para lidar com a verdade que sua alma já sabe, mas você ainda não teve coragem de encarar? Esse é o momento em que não falamos de teorias distantes, mas da sua própria história. As coincidências, os presságios, os sinais pessoais que talvez você tenha ignorado. Tudo isso pode estar te chamando para despertar. Aqui chegamos ao ponto de maior impacto, a certeza de que o primeiro sinal não é algo externo, mas interno. O verdadeiro fim começa quando a alma desperta para algo que estava escondido. E se o maior segredo não estivesse em livros antigos ou em teorias científicas, mas dentro de você, esperando para ser lembrado? O primeiro sinal do fim é o despertar da consciência coletiva e individual. Fechamos o primeiro bloco com uma reflexão poderosa. O fim não significa destruição, mas revelação. O primeiro sinal já está acontecendo, e cada pessoa precisa decidir se vai ignorar ou despertar. Se este é apenas o primeiro sinal, você está preparado para os próximos 4 que ainda virão? Se você quer continuar essa jornada comigo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. O próximo sinal pode ser ainda mais surpreendente, e você não vai querer perder. Bloco 2. O colapso das verdades ocultas. O segundo sinal, revelação proibida. Você já teve a sensação de que a verdade não é aquilo que te contam, mas aquilo que escondem de você? E se eu te dissesse que estamos vivendo um tempo em que segredos milenares estão vindo à tona, e que esse é o segundo sinal do fim? Se você acredita que o mundo está mudando diante dos seus olhos e quer descobrir segredos que ficaram escondidos por séculos, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like, porque o que você vai ouvir agora pode abalar suas certezas mais profundas. O que aconteceria se você descobrisse que o que chamamos de realidade sempre foi apenas uma parte da história? As máscaras caindo. Pense em tudo o que você acreditou desde criança. A forma como o mundo funciona, as explicações da ciência, as versões oficiais da história. Agora imagine descobrir que muitas dessas verdades eram apenas narrativas, cuidadosamente moldadas para manter a ordem. Esse é o segundo sinal, o colapso das verdades ocultas. De repente, surgem documentos secretos sendo liberados, experiências espirituais relatadas por milhares, informações que antes eram ridicularizadas agora sendo confirmadas. É como se as máscaras estivessem caindo, revelando algo que sempre esteve ali. As revelações que assustam. Você sabia que existem registros de governos e instituições que estudaram fenômenos paranormais em segredo, mas nunca revelaram ao público? Nos Estados Unidos, por exemplo, houve projetos militares para investigar telepatia e visão remota. No Oriente, monges budistas guardavam escritos sobre experiências fora do corpo há séculos. Agora, essas peças começam a se encaixar. O que parecia ficção científica está se tornando realidade. E isso assusta. Não porque não seja verdade, mas porque mostra que a humanidade foi enganada por muito tempo. Esse é o segundo sinal. A verdade não pode mais ser escondida. A ciência é encurralada. Pesquisadores renomados estão sendo obrigados a admitir que existem fenômenos que não podem ser explicados pelas leis tradicionais da física. Experimentos de quase morte, lembranças espontâneas de vidas passadas e até mesmo registros de consciência além do corpo estão sendo documentados. Por que será que, justamente agora, esses estudos estão ganhando força? Imagine se amanhã um cientista mundialmente famoso confirmasse que a alma existe. Você acha que o mundo estaria preparado? A ciência está encurralada porque quanto mais tenta negar, mais evidências surgem. Esse choque entre o visível e o invisível é um dos maiores sinais que estamos vivendo um tempo de transição. O segredo da alma. Se no primeiro sinal falamos do despertar coletivo, aqui a revelação é mais sombria. A alma guarda memórias que não podem mais ser negadas.
Crianças que lembram detalhes de vidas passadas, adultos que carregam cicatrizes em locais de ferimentos fatais, pessoas que descrevem experiências após a morte clínica com a mesma riqueza de detalhes. E se todas essas histórias não fossem apenas coincidências, mas um mesmo fio invisível conectando gerações inteiras? Pense agora nas suas próprias coincidências. Será que elas também não são sinais daquilo que está prestes a ser revelado? Quando a verdade se torna incontrolável. O segundo sinal não é apenas espiritual, é também social. A verdade se tornou incontrolável. Com a tecnologia e a conexão global, aquilo que antes poderia ser escondido agora é compartilhado em segundos. Um relato, uma foto, uma gravação, tudo se espalha como fogo. Será que foi justamente por isso que você chegou até este vídeo? Se você está ouvindo isso, pode não ser coincidência. Talvez seja parte do próprio sinal. O choque de realidades. Vivemos hoje um choque de realidades. De um lado, o mundo material, com suas leis e explicações. Do outro, a experiência humana que ultrapassa a lógica. Esse conflito cria medo, mas também desperta coragem. Porque quando você percebe que foi enganado, começa a buscar por si mesmo. E é aí que a alma encontra liberdade. Você teria coragem de enxergar a verdade, mesmo que ela abalasse tudo o que você acredita hoje. Aqui está o ponto de maior impacto. O segundo sinal do fim é o colapso das verdades ocultas. Não importa se são documentos secretos, descobertas científicas ou experiências espirituais, tudo converge para o mesmo destino, a revelação. Imagine viver em um tempo onde segredos milenares estão sendo revelados diante de você. Agora pare de imaginar. Você já está vivendo nesse tempo. Nada poderá ficar escondido. Fechamos este bloco com uma reflexão poderosa. A verdade não pode mais ser controlada. O segundo sinal já está em curso, e quem tiver olhos para ver, verá. Se a verdade está vindo à tona agora, você está pronto para o que ainda será revelado nos próximos sinais? Se você acredita que a verdade deve ser revelada e que nada acontece por acaso, se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O próximo sinal pode ser ainda mais surpreendente, e você não vai querer perder. Bloco 3. O conflito da humanidade contra si mesma, o terceiro sinal e a guerra invisível. Você já percebeu que a maior batalha que travamos não acontece em campos de guerra, mas dentro de nós mesmos? E se eu te dissesse que o verdadeiro fim não começa com bombas ou terremotos, mas com a guerra silenciosa que a humanidade trava contra a própria alma? Se você acredita que estamos vivendo um tempo em que algo maior está acontecendo, já se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque você vai descobrir verdades que talvez nunca tenha ouvido antes. E se eu te mostrasse que os maiores inimigos da humanidade não estão lá fora, mas dentro de cada um de nós? A divisão crescente. Olhe ao redor. Famílias divididas, nações em conflito, pessoas discutindo por crenças, ideologias e até pequenos detalhes. Nunca estivemos tão conectados, e ao mesmo tempo tão separados. Esse é o terceiro sinal. A humanidade se voltou contra si mesma. Não falamos apenas de guerras e violência, mas de uma luta interior, entre medo e esperança, entre verdade e mentira, entre luz e escuridão. Será que esse colapso interno é justamente a preparação para algo ainda maior? O caos emocional. Pense na sua vida. Quantas vezes você já sentiu ansiedade, vazio ou falta de sentido? Agora multiplique isso por bilhões de pessoas. O planeta inteiro vive um caos emocional coletivo. E se esse caos não fosse apenas um sintoma da vida moderna, mas um sinal de que estamos chegando ao limite? Psicólogos falam em epidemia de depressão, filósofos falam em perda de propósito, e líderes espirituais alertam: a alma humana está em conflito. Será que esse desespero coletivo é o prenúncio do terceiro sinal do fim? O espelho da humanidade. Esse é o detalhe mais inquietante. O conflito externo sempre reflete o conflito interno. Quando vemos guerras, corrupções e injustiças, estamos vendo no coletivo aquilo que já acontece dentro de cada pessoa. A humanidade está olhando para o próprio espelho e não gosta do que vê. Imagine se todas as máscaras caíssem hoje e todos fossem obrigados a encarar sua verdadeira face. Você estaria preparado? Esse é o terceiro sinal.
a revelação de que o verdadeiro inimigo sempre foi interno. A guerra das ideias. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca tivemos tantas vozes sendo ouvidas. Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão confusos. Você já percebeu como é difícil saber o que é verdade e o que é manipulação? Essa confusão não é um acidente, é parte do sinal. Porque quando você não sabe em quem acreditar, começa a questionar tudo. E quando a humanidade questiona tudo, a alma coletiva é colocada à prova. A guerra das ideias pode ser ainda mais perigosa que a guerra das armas. A humanidade no limite. Estamos vivendo no fio da navalha. De um lado, avanços tecnológicos, descobertas científicas, novas formas de comunicação. Do outro, desigualdade, violência e medo. O que acontece quando uma civilização chega ao limite? Será que o que estamos vivendo agora é o último teste antes de algo definitivo acontecer? Esse é o terceiro sinal, a humanidade contra si mesma, prestes a escolher entre destruição ou renascimento. O conflito da alma. Esse sinal não se resume a guerras e crises externas. Ele se manifesta dentro de cada pessoa. A luta contra vícios, contra pensamentos destrutivos, contra a falta de propósito. Pense agora nos seus maiores medos. Será que eles também são parte desse conflito coletivo? E se a alma de cada pessoa fosse a chave para o destino da humanidade inteira? A batalha não é apenas no mundo, é no coração. Aqui está a revelação. O terceiro sinal do fim é o conflito da humanidade contra si mesma. Não precisamos de um inimigo externo para nos destruir. Estamos nos destruindo sozinhos, com nossas divisões, mentiras e conflitos internos. E se o verdadeiro fim não for uma catástrofe natural, mas uma escolha humana? Esse é o ponto mais forte. A humanidade está no centro de sua maior prova. Fechamos este bloco com uma reflexão poderosa. O maior campo de batalha é a mente e a alma. O terceiro sinal não é algo distante, está acontecendo agora, dentro de cada pessoa. Se o terceiro sinal já está diante de nós, como será o quarto? E será que você está preparado para encará-lo? Se você acredita que o futuro depende das escolhas que fazemos agora, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O próximo sinal pode ser ainda mais impactante, e você não vai querer perder. Bloco 4. A transformação da consciência e o último segredo da alma. A revelação final. Você já parou para pensar se estamos vivendo os capítulos finais de uma história escrita muito antes de nascermos? E se eu te dissesse que os dois últimos sinais não falam apenas de destruição, mas de uma transformação tão profunda que pode mudar tudo o que sabemos sobre a vida e a morte? Se você quer descobrir o que nunca te contaram sobre a alma, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque os próximos minutos podem mexer com tudo o que você acredita. Será que o segredo que a humanidade ignorou por séculos está prestes a ser revelado diante de você? O quarto sinal. A transformação da consciência. Olhe para dentro de você agora. Quantas vezes já sentiu que o mundo está girando rápido demais, como se estivéssemos chegando a um ponto de virada? Esse é o quarto sinal, a transformação da consciência. Milhares de pessoas relatam despertares espirituais súbitos. É como se a mente fosse expandida para além do corpo. Experiências de unidade, de sentir que estamos conectados a tudo. A ciência chama de alucinação, mas os místicos chamam de iluminação. E se esse despertar coletivo fosse o prelúdio do maior mistério da alma? As evidências do despertar. Nunca na história tantas pessoas falaram sobre sincronicidades, visões, sonhos proféticos e experiências fora do corpo. O que antes era restrito a monges e sábios agora acontece em pessoas comuns. E se o que você acha que é coincidência for, na verdade, um código da sua própria alma tentando te acordar? Pesquisadores documentam esse fenômeno, mas não conseguem explicar. A consciência está mudando, e esse é o quarto sinal, não um fim, mas um renascimento da forma como percebemos a realidade. O último segredo. Mas existe algo ainda maior. Um segredo que foi escondido, distorcido e até ridicularizado. Você sabia que existem tradições que afirmam que a alma nunca morre, mas que pode escolher retornar até cumprir seu propósito? Esse é o quinto e último sinal, a revelação do segredo da alma.
As histórias de reencarnação, as cicatrizes inexplicáveis, os déjà-vus, tudo aponta para a mesma direção. A alma carrega registros eternos. E agora, esses registros estão se tornando impossíveis de ignorar. A convergência dos sinais. Imagine se tudo o que você viveu até hoje fosse apenas um capítulo de uma história muito maior. O primeiro sinal mostrou o despertar coletivo. O segundo, o colapso das verdades ocultas. O terceiro, o conflito da humanidade contra si mesma. O quarto, a transformação da consciência. E agora, o quinto, revela o último segredo: a alma é eterna. Será que esse é o verdadeiro fim? Ou é apenas o começo de algo muito maior? Aqui está o momento mais impactante de todos. E se a morte não for o fim, mas apenas uma passagem? E se cada dor, cada lágrima, cada vitória e cada amor forem peças de um quebra-cabeça que a alma monta vida após vida? Pense em todas as vezes que você sentiu que já viveu aquilo. Talvez você tenha vivido mesmo. O quinto sinal mostra que a alma nunca termina, e o fim, na verdade, é apenas uma transição. Agora eu quero que você pare e reflita. Se tudo isso for verdade, como você viveria sua vida a partir de hoje? Você está vivendo de acordo com aquilo que a sua alma veio cumprir, ou está apenas passando pelo tempo sem propósito? Essa é a maior revelação. O fim não está lá fora, está dentro de cada um de nós. E cabe a cada pessoa decidir se vai viver desperto ou adormecido. Chegamos ao fim desta jornada. Os 5 sinais foram revelados. O despertar coletivo. O colapso das verdades ocultas. O conflito da humanidade contra si mesma. A transformação da consciência. O segredo eterno da alma. O fim não significa destruição. Significa revelação. E essa revelação é clara. A alma é eterna. Se a alma nunca morre, qual é o propósito da sua vida hoje? Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque talvez, para essa pessoa, esse seja o sinal que faltava para despertar.